senador João Alberto, cumprimento também deputado federal do Maranhão, que aqui acompanha a sessão, e dizer, senhor presidente, que na segunda-feira, quando da abertura dos trabalhos legislativos, vim à tribuna falar a respeito da mensagem enviada pelo presidente Michel Temer, e naquela altura falei, senadora Fátima, rapidamente a respeito da decisão da 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em relação ao presidente Lula, e disse que voltaria à tribuna essa semana para falar especificamente sobre esse assunto. E nesse momento eu não falo apenas como a senadora Vanessa, mas eu falo como a senadora que aqui representa o Partido Comunista do Brasil, porque expresso a opinião oficial do nosso partido, opinião unânime, aliás, do nosso partido PCdoB, em relação a esses fatos que passo a transcorrer. Veja, presidente, no último dia 24 do mês de janeiro, o presidente Lula foi submetido a julgamento do Tribunal Regional Federal. E havia um sentimento no seio da população brasileira, sobretudo dos críticos, daqueles que acompanham a política mais de perto, de que, por maioria de votos, pelo menos, deveria ser mantida a decisão da primeira instância, do juiz de primeira instância, juiz Sérgio Moro, que condenou o presidente Lula a pouco mais de 9 anos de detenção. Entretanto, o resultado do julgamento não só chamou a atenção do Brasil, mas chamou a atenção da opinião internacional. E eu falo como quem assistiu o julgamento do início ao fim, senadora Fátima. Vi Vossa Excelência em todos os atos organizados na cidade de Porto Alegre, como vi também senador Paim presentes, como vários membros da nossa bancada, a presidente do meu partido, a nossa pré-candidata Manuela também participaram com muita intensidade dos atos. Infelizmente, eu, que havia programado a minha ida a Porto Alegre, ao Rio Grande do Sul, por problemas de saúde, não pude chegar ao Rio Grande do Sul, mas acompanhei muito de perto o julgamento. E a primeira impressão, o primeiro sentimento que eu tive é que nós estávamos diante de uma sessão combinada, do início ao fim. Vários juristas falam de que combinado, senador Paim, foi o resultado do julgamento, porque tivemos uma sentença e uma mesma dosimetria, o que não é comum se ver nos tribunais do Brasil, o que não é comum. Mas eu, que estava de longe assistindo, e pela fala de cada um dos 3 desembargadores, a impressão que eu tive, senadora Regina, é que tudo foi combinado, inclusive como abordar e o que abordar, entre eles os 3 julgadores. E, como todo o Brasil, a opinião pública crítica, eu também fiquei pasma com o que ouvi. Eu quero iniciar as minhas observações acerca disso, levantando um artigo que eu li no último dia 2, no jornal Folha de São Paulo. Um artigo escrito por alguém que tem a máxima isenção em relação ao presidente Lula e em relação ao próprio Partido dos Trabalhadores. E eu me refiro ao artigo de Reinaldo Azevedo. Ele que foi e ainda é um crítico do Partido dos Trabalhadores. Ele que foi um dos mais ferrenhos críticos dos governos de Dilma e de Lula. Pois bem, o que ele escreveu no seu artigo publicado logo após a condenação? Ele escreveu o seguinte, que Lula foi condenado sem qualquer prova. E escreveu mais, que um indivíduo condenado sem provas, condena sem provas todos os indivíduos. Repito, essa não é uma frase de nenhum advogado do Partido dos Trabalhadores. Essa não é uma frase de nenhum militante de esquerda, do PCdoB ou de qualquer outro partido de esquerda, não. Essa é a frase, repito, de Reinaldo Azevedo, que tem sido crítico à forma como o judiciário vem agindo em relação ao presidente Lula. Ou seja, o presidente Lula foi condenado por um crime que não cometeu. Ele foi condenado, e vejam, a pena aumentada, e por unanimidade,
aumentar a pena de pouco mais de 9 anos para 12 anos e 1 mês. E segundo o governador do estado do Maranhão, ex-juiz federal, Flávio Dino, isso também não é nem um pouco comum. E isso cheira, sabe a quê? A tentativa de não permitir que o crime possa vir prescrever, por conta da idade, exatamente 12 anos e 1 mês, por conta da idade do presidente Lula. E aí todos julgaram da mesma forma, todos expuseram a mesma dosimetria. É algo assim inacreditável, senhor presidente. Veja, então o presidente Lula foi condenado por corrupção passiva e por lavagem de dinheiro. Veja bem o que diz o governador Flávio Dino, porque no ato do julgamento me chamou a atenção o relator, o desembargador relator da matéria, dizer o seguinte: não, de fato, o presidente Lula não é o proprietário do imóvel duplex lá do Guarujá. Não é, nunca foi proprietário. A propriedade está no nome da OAS, que foi a construtora do imóvel. Mas, segundo a tese do desembargador, a OAS seria laranja do presidente Lula. Vejam, as senhoras e vejam os senhores. O que escreve, o que diz Flávio Dino a respeito desse aspecto? Ele diz o seguinte, que o presidente Lula foi condenado sem que se apontasse efetivamente qualquer prova, tanto de corrupção passiva como de lavagem de dinheiro. Diz o seguinte: não há prova de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro apontado é esdrúxulo. É o único caso de ocultação e dissimulação em que a propriedade do bem continuou com o próprio detentor, a OAS, que seria laranja dele mesmo. Ou seja, segundo Flávio Dino, é um negócio surrealista, com que eu concordo plenamente. E por que cito Flávio Dino? Porque Flávio Dino foi juiz federal. Ele largou a magistratura para seguir a carreira política, eleito deputado federal e, em seguida, governador do estado do Maranhão. Aliás, Flávio Dino, ele passou no concurso para a Justiça Federal no mesmo concurso do juiz Sérgio Moro, com uma diferença: foi o primeiro colocado naquele concurso. Mas ele segue adiante dizendo o seguinte, no caso de corrupção passiva: eles dizem que não precisa ato de ofício, ok, mas é necessário, ou seria necessário, que se demonstrasse que a suposta vantagem teria correlação com o exercício da função. No julgamento, o que definiu essa correlação foram considerações meramente genéricas, do tipo: ele nomeou os diretores da Petrobras. É típico de quem não tem noção do que é governar uma estrutura complexa. Imagina-se que um governador de estado ou um presidente vai ter ciência cotidiana e exata de todos, absolutamente todos os atos de gestão praticado em todos os órgãos do governo. Ou seja, aqui, mais uma vez, utilizaram a tese do domínio do fato. Quando o terceiro desembargador, senador João Alberto, começou a votar, e ele começou a votar dizendo o seguinte: eu aqui vou falar sobre as provas, eu aqui vou abordar as provas, porque ninguém pode ser condenado sem que as provas estejam claras. Pois bem, para onde descambou? Descambou para tudo, menos para as provas. Menos para as provas. Falou da história, da retórica, de vários fatos relativos ao governo do presidente Lula, mas não falou da denúncia em si, não falou da propriedade. O presidente Lula estava sendo julgado por ser o proprietário de um apartamento que não lhe pertence e que aquela propriedade teria sido uma propina dada por razão de defesa em determinado momento que o presidente teria feito em torno da empresa, que também não foi comprovado, que também não foi demonstrado. Senhor presidente, diante disso, o nosso partido, o PCdoB, ele logo após o julgamento expediu uma nota repudiando o fato ocorrido e mostrando que a defesa do presidente Lula, feita com muita ênfase, inclusive pela nossa pré-candidata à presidência da República, Manuela Dávila, vem no sentido de que nós entendemos que essa decisão
atinge não a figura pública de Luiz Inácio Lula da Silva, mas atinge a própria democracia. Esse é que é o problema. Nós, quando defendemos o direito de Lula, nós estamos defendendo a democracia. Nós estamos defendendo, e se Vossa Excelência me permite, eu concluo nesse minuto que Vossa Excelência me der, senador João Alberto. Muito obrigada. Nós estamos defendendo a democracia e o Estado de Direito. Ora, a Folha de São Paulo publicou recentemente uma pesquisa onde mostra que o presidente Lula detém 47% do apoiamento popular. 47%. 47%, senadora Fátima, é suficiente para eleger um candidato a presidente do Brasil. E o que eles não querem é exatamente isso. É ver Lula de volta, trazendo novamente a política que favorece a maioria da nação brasileira, que favorece os despossuídos, que favorece aqueles que o Estado brasileiro, com os quais o Estado brasileiro nunca se preocupou e nunca estendeu a mão. Então, é lamentável, mas eu sou não otimista, sou realista e tenho muita confiança ainda de que justiça seja feita e que essa decisão seja revista, porque é a mais justa, é a mais correta, inclusive do ponto de vista jurídico, senhor presidente. Então, o meu partido, eu aqui concluo, agradecendo mais uma vez a benevolência de Vossa Excelência, senador João Alberto, dizendo que o nosso partido soltou uma nota em que não apenas expõe todos os fatos e a sua opinião, mas reafirma a solidariedade irrestrita ao ex-presidente Lula e destacando que seguiremos na luta contra o estado de exceção e na jornada em defesa da candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E repito, aqui fala... Essa nota é assinada por um partido que tem sua própria candidata à presidência da República, mas entende que, ao bem da democracia, o presidente Lula não pode ficar fora do pleito por conta de um julgamento que não levou em consideração aspectos jurídicos, aspectos técnicos. Afinal de contas, aquele julgamento deveria ser estritamente jurídico, mas foi um julgamento em que nós ouvimos discursos e mais discursos, uma sessão de solidariedade ao Poder Judiciário, uma sessão de solidariedade ao juiz Sérgio Moro. Ora, não era isso que estava em debate ali, o que estava em debate ali era um processo, os fatos elencados em um processo. E o fato elencado era que o presidente Lula estava sendo julgado por ser proprietário, repito, de um apartamento que nunca foi seu e por ter conseguido esse apartamento através de favores trocados com uma empresa, fato que também não foi comprovado. Então, eu solicito, senador João Alberto, se possível, Vossa Excelência, incluir nos anais dessa Casa a nota oficial divulgada pelo meu partido em relação ao presidente Lula pelo PCdoB. Muito obrigada.